Hamilton Mourão Filho, com o respaldo do alto comando do Exército, que são os generais que dirigem o Exército Brasileiro, mais o apoio do governo dos Estados Unidos, dentro do Grande Oriente do Brasil, em Brasília, que é uma potência que reúne todas as lojas maçônicas do Grande Oriente do Brasil, em Brasília, disse que se o judiciário não afastar da vida pública todos os elementos envolvidos em ilícitos, nós teremos que impor isso. Ele fez essa afirmação, o nome dele, com o respaldo do alto comando norte-americano, da própria maçonaria, que o aplaudiu em peso, dizendo o seguinte: se esses elementos, todos eles que estão delatados, que estão sendo acusados, inclusive o presidente da República, não forem afastados, as Forças Armadas os afastarão. Ali se iniciou o movimento da intervenção militar. Ato contínuo, dia 19 de setembro, a Rede Globo chama no programa do Pedro Bial o comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, para uma entrevista de 50 minutos aproximadamente. Indagado pelo Bial se o general Mourão havia incorrido em indisciplina, crime e seria punido, o general Vilas Boas disse o seguinte: que já havia conversado com o general Mourão, que estava tudo certo. Daí o Bial insistiu: mas ele não vai ser punido? Não, Bial, nós já conversamos, está tudo certo. E explicou que no artigo 142, diante do caos generalizado institucional no país, isso quer dizer o seguinte: é quando as instituições, os três poderes, não funcionam mais, como é o caso que vem acontecendo no Brasil. O presidente está sendo acusado pelo Ministério Público Federal pela segunda vez consecutiva em 60 dias, de vários crimes. Escapou da primeira porque gastou 14,2 bilhões de reais de dinheiro público comprando deputado, para livrar a cara dele. O Judiciário, STF, não julga nenhum político. O Renan Calheiros tem processo que está lá há mais de 10 anos para julgar, não foi julgado até hoje. E em vez de julgar e prender os caras, eles soltam aqueles que o Sérgio Moro já condenou. Então também não está funcionando. E o Legislativo fica mudando a Constituição lá na calada da noite para garantir a impunidade a todos os corruptos dos três poderes. Então o Brasil não está mais funcionando os três poderes. Todos eles corrompidos pela corrupção e pela impunidade. Quando existe isso, existe o que a gente chama de caos institucional. O país fica sem comando, fica à deriva. E aí o que pode acontecer? As instituições vão parar de funcionar, não há mais a garantia da lei e da ordem dentro do país, como a gente está vendo em vários locais, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. A federação corre o risco de se dividir, porque daí começa um querer separar o Sul é meu país, o outro quer separar São Paulo não sei de onde, e aí você desintegra o país em 3 ou 4 pedaços, e o país fica sujeito a um ataque externo. Então, a quem cabe nessa hora entrar
para garantir a lei e a ordem, a unidade federativa, o funcionamento das instituições e a segurança nacional. As Forças Armadas. Elas são instituições de Estado permanentes. Isso quer dizer que elas atendem à nação, não a governo ou pessoas. A quem as Forças Armadas têm que ser leal? A um presidente corrupto, indiciado pela segunda vez pelo Ministério Público Federal no Supremo, ou a Constituição Federal? A nação. Claro que as Forças Armadas têm que ser leal à Constituição Federal e à nação. E a nação exige, precisa que eles resgatem o país da situação de deriva que está chegando. Muito bem. Ato contínuo. Dia 21, o presidente Temer gravou um áudio que foi exibido pela Rede Globo no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, em que ele diz o seguinte: que ele está sendo acusado sem prova e que somente nos regimes de exceção é que acontece isso. E quero dizer mais, estamos caminhando para um regime de exceção. Ele confirmou, Temer confirmou, que o Brasil está caminhando para um regime militar. Ele não deu o nome militar porque ele agravaria ainda mais o relacionamento entre eles, que já não existe mais. Então ele usou o nome regime de exceção. Então, meus amigos, o estágio 1 foi a deflagração do movimento pelo general Mourão na sexta-feira. O estágio 2 agora começou, que são essas trocas de acusações de senadores contra o Exército, contra o general Mourão, contra o general Vilas Boas. E isso vai cada vez agravando mais a crise. E o estágio 3 é a tomada do poder em Brasília pelas nossas Forças Armadas. Nós estamos agora no estágio 2. E em alguns dias estaremos no estágio 3. Vocês se lembram quando eu falava que os Estados Unidos jamais deixaria que o Brasil, que é o maior país da América do Sul, virar uma ditadura comunista com bases militares comunistas, com mísseis nucleares apontados para Washington? Vocês se lembram que eu falava isso toda a vida? Pois então, agora os fatos estão começando a acontecer. Teve a Assembleia da ONU essa semana passada, o Temer foi para lá, se reuniu com o Trump, mais outros presidentes da América Latina. O Trump já sabe quem é quem aqui no Brasil, já foi passado para ele o nome da corja toda, ele já sabe quem é quem. O Aloysio Nunes estava lá, do lado do Temer, com um bico que parecia um marreco. Aí o Trump deu uma dura, dizendo que todos os países da América do Sul têm que fazer sanção contra a Venezuela para derrubar o regime comunista do Nicolás Maduro, porque o povo está morrendo de fome na rua e doença, e que se não fizerem ele vai intervir. Aí, depois do jantar, o senhor Aloysio Nunes, ex-motorista do guerrilheiro Carlos Marighella, que é o atual ministro de Relações Exteriores, o senhor Aloysio Nunes, foi conversar com o secretário de Estado, Rex Tillerson, e disse que se os Estados Unidos intervir militarmente na Venezuela, o Brasil vai ficar contra os Estados Unidos e lutará ao lado da Venezuela.
Vocês vejam, o perdão da palavra, a cagada que este cidadão fez. Está querendo arrumar um conflito entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas os nossos militares não vão deixar acontecer isso. Os nossos militares são alinhados ao governo norte-americano. E o governo americano tem interagido diariamente com os nossos militares, dando apoio e pressionando para que façam um levante militar, conforme eu já havia declarado aos senhores várias oportunidades anteriores. Então, meus amigos, esse é o quadro. Vamos aguardar os próximos dias. Quem é que tem que estar preocupado? Quem é político, quem é chefe de poder, é ladrão, é corrupto, é mercenário, é comunista. Esses estão com a vida bastante enrolada. Nós, cidadãos comuns, cumpridores do nosso dever, patriotas, brasileiros, nós não devemos temer nada. Com nós, tá tudo beleza, vai ficar melhor ainda. Agora, esses cidadãos aí estão com o fiofó na rifa e os bilhetes vendidos fiado. Estão com as horas contadas. Eles serão presos, serão julgados e condenados pelo Superior Tribunal Militar. Não é essa moleza de Supremo Tribunal Federal, não, que leva 20 anos para julgar uma ação e não sai de lá. É rápido. É full time. O cara já sai dali em poucos dias julgado, condenado, preso e escambau. Então esses caras estão apavorados. Já tem deputado e senador que não quer mais ir para Brasília com medo. Eu já recebi ligação de assessor de político perguntando qual é o dia que o Exército vai cercar o Congresso. Olha só o medo que os caras estão. Então, essa gente que está com medo de ir preso ou de alguma coisa pior, eles vão fazer de tudo agora nos próximos dias, de fofoca, né? Claro, estão com medo, vão ser presos, vão ser julgados, condenados. Então essas fofocas vai surgir um monte agora nos próximos dias aí. Mas nada vai tirar a intervenção militar do curso. Porque já há um acordo. Ou os nossos militares fazem, que é o correto, e é o que tem que ser feito, ou os Estados Unidos fazem ao modo deles, que daí é um modo mais violento e mais truculento, né? Em 15 minutos, uma esquadra de F-18A, que já estão tudo aqui nas bases americanas da América do Sul, detonam os principais prédios de Brasília, que virarão escombros em 15 minutos, né? É mais traumático. Então, nós preferimos que as nossas Forças Armadas ajam, que daí não vai ter isso, né? Eles apenas